Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins do canal de Educação de Minas Gerais. Hoje a gente vai continuar aquela segunda parte do vídeo que vai tratar sobre os recursos do Fundeb, esse Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Valorização dos Profissionais do Magistério, e que hoje, pelo novo Fundeb, 70% desses recursos têm que ser destinados aos trabalhadores, à remuneração dos trabalhadores em educação. Bom, nessa celeuma, nós temos aí o governo de Minas contra o Parlamento Mineiro, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e o Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação como amicus curiae, ou seja, amigo da corte, que é uma terminologia latina, que exatamente não é bem assim, né, um amigo da corte, mas aquele representante, seja pessoa física, no caso pessoa jurídica, que vai trazer elementos para a corte para subsidiar as decisões dos ministros ou a decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal no tocante a esses reajustes, né? No caso específico, o artigo 10 e artigo 11, que sofreram emendas vetadas pelo governador Romeu Zema, e nós estamos falando aqui, portanto, da peça apresentada pelo governo de Minas no Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria de apresentar alguns trechos da peça aqui e a gente vai parando e explicando ponto a ponto. Primeiro ele informa aqui, pessoal, que existe um equívoco exatamente apresentado pelo amicus curiae, no caso Sindiúti e MG, em relação a essa complementação da União relativamente ao Fundeb. Como você sabe, o governo federal, quando concedeu aquele reajuste do piso salarial profissional nacional, existe uma legislação específica que trata sobre o aporte de recursos por parte do governo federal para aqueles municípios, né, que estão sem recursos, sem condições de conceder o pagamento do piso salarial profissional nacional, conforme preconiza a Lei Federal 11.738, e que Minas Gerais, há 5 anos pelo menos, aliás, Minas Gerais não pediu nenhum aporte, não precisou de pedir nenhum aporte financeiro ao governo federal. Então, vou ler aqui o texto para ficar mais fácil da gente entender, mas está dizendo assim, ó, dizem os amici curiae, no caso aí no plural, porque nós temos mais de um, amigos da corte, que quando a União faz o reajuste anual do piso, né, isso aí é fala do Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação, faz concedendo imediatamente a compensação orçamentária para o pagamento do referido reajuste. E que a União estabelece o índice de reajuste do piso salarial da educação, concedendo imediatamente a compensação orçamentária para pagamento do referido reajuste. Aí no caso é o Sindesp, né, que seria provavelmente outro amigo da curiae, não sei se é exatamente, mas está aqui, ó. O Sindiúti, ele está afirmando ainda que, então, o Estado recebeu os recursos decorrentes da atualização do piso salarial no ano de 2022. Bom, aí ele explica melhor na peça, dizendo o seguinte, ó, na visão dos representantes das categorias, o Estado de Minas Gerais ele recebe os recursos da complementação financeira da União de forma automática, pessoal, não havendo razão para negar esse reajuste concedido pelos deputados lá na Assembleia Legislativa, transformado em lei, vetado pelo governador. Não é o que ocorre, data vênia, pede licença aqui para informar sobre isso. Fosse assim, desde 2015, o Estado de Minas Gerais, gente, isso aqui é a defesa do governo de Minas em relação a essa situação, né, que pede aí o não reconhecimento desta lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Você vê que o Estado de Minas Gerais entrou na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, pedindo lá ao Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, que concedesse uma liminar suspendendo os efeitos desse reajuste. Olha, isso foi concedido por todos os ministros e essa matéria vai ser votada, a gente não sabe quando, mas eles vão decidir sobre o mérito em breve no colegiado, no Supremo, como diz, no pleno do STF. Enquanto isso, continuam suspensos esses reajustes e está tendo aqui toda essa discussão em torno dessa questão. O fato é que nós temos aqui uma explicação do governo de Minas em torno dessa questão do aporte que seria oferecido
pelo governo federal ao estado de Minas Gerais e que, em função disso, o estado de Minas Gerais teria condições de pagar, de conceder esse reajuste sim aos trabalhadores e cumprir o piso salarial profissional para uma carga horária de 24 horas semanais, como preconiza a Constituição Mineira no seu artigo 201A. A lei federal fala em 40 e até 40 horas semanais para o percebimento de um piso de R$ 3.785 aproximadamente. Agora, continuando aqui a discussão, não é o que ocorre data vênia, né? Fosse assim, desde 2015, o estado de Minas Gerais teria dinheiro em caixa para bancar esses reajustes dados pelo MEC ao piso nacional de até 40 horas sobre os vencimentos básicos de seus servidores. Quanto que é aqui, pessoal, no cargo completo? 24 horas semanais, como eu mesmo havia dito agora há pouco. E não somente no ano de 2022. E nem precisaria ter parcelado os salários desses servidores. Vocês sabem, o 13º inclusive, você sabe que em agosto de 2016 até agosto de 2021, os trabalhadores em educação, os servidores públicos tiveram parcelados os seus proventos, né? Como esse de notório conhecimento. Aí termina o texto aqui dizendo assim. Agora ele vai falar aqui sobre o Fundeb, né? Que é um fundo estatal ou distrital, são na realidade 27 fundos, para onde são aportados recursos definidos no artigo 3º da Lei 14.103/2000 e também a complementação da União, que é estabelecida no artigo 4º dessa mesma lei. Tal complementação, entretanto, somente ocorre para os estados que não alcançaram o mínimo definido nacionalmente do valor anual do aluno, que é chamado de VAF, conforme o artigo 12 e seguintes do mesmo diploma legal. Ou seja, esse aporte financeiro, segundo o governo de Minas, é a peça apresentada ao STF, está dizendo exatamente que só é feito esse aporte para aqueles estados que não alcançaram o mínimo definido nacionalmente. Olha, pessoal, você concorda com isso? Coloca nos comentários aí. Você que tem conhecimento jurídico, escreve aí pra gente aí se é exatamente assim, ou se entende bem de legislação da educação. E aí o estado de Minas Gerais, ele não recebeu nos 5 anos qualquer recurso que seja de complementação financeira da União para o Fundeb, conforme se vê claramente em anexos que estão aqui na pauta. Se vocês quiserem, eu coloco também na descrição do vídeo para vocês. Tem uma nota técnica também de número 27, ela está anexada ao processo, e ela está dizendo que não existem recursos sobrando no caixa do estado de Minas Gerais, pessoal, para fazer face a esses dispêndios decorrentes desses aumentos concedidos. Ele ainda vai usar aqui a expressão mão parlamentar. As informações genéricas e descontextualizadas sobre o saldo financeiro do Fundeb e também a disponibilidade de caixa no final do mesmo exercício, ou seja, 2021, além de desatualizadas, não se prestam a comprovar a existência de recursos suficientes para os dispêndios decorrentes dos aumentos. Então, por um lado, existe um sindicato, 2, alegando que existem recursos em caixas, existem recursos em caixa do Estado, vamos dizer assim, e por outro, o governo dizendo que não há recurso em caixa, que inclusive até pouco tempo pagava-se parcelado, tinha dificuldade de pagar integralmente um 13º. Gente, não estou fazendo defesa a governo nem sindicato, estou colocando a peça e fazendo aqui a minha interpretação, tá bom, pessoal? E aí, continua a nota aqui dizendo que em relação ao Fundeb, o aporte era de 3.456.636.637,46 informados. Aí vai dizer que tem disponível 1,5 bilhão, se encontra vinculado à folha de pagamento e o restante dos recursos destinados às ações voltadas para a manutenção de despesas legalmente previstas. Gente, essa informação ela é referente a uma nota técnica CEPLAG DCCR 27/2022. É dela que nós estamos tratando aqui. Então o governo vai dizer que não há disponibilidade líquida no valor enviado pelo Sindiúti, considerando que não foram deduzidos no valor levantado as despesas que já estavam comprometidas à época. Essa informação ela é facilmente confirmada através do relatório de gestão fiscal
do terceiro quadrimestre de 2021, que demonstra que o montante de 3,456 bilhões informado corresponde à disponibilidade bruta, sem a dedução de comprometimento com restos a pagar e demais obrigações financeiras. Então, em relação aos valores de QESE, é importante deixar claro que o QESE não pode ser, pessoal, ele não pode ser utilizado para pagamento de pessoal. Não pode ser utilizado para o pagamento de pessoal. É artigo 7º da Lei Federal 9766/98. Tampouco comporia o cálculo do índice de 25% da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, artigo 212, tá? O que não pode pagar com salário educação, que é o QESE, que é a cota estadual do salário educação. Continuando aqui, pessoal, eles estão dizendo aqui que em relação a esses valores do QESE, existia disponibilidade em caixa de 3,575 bilhões de reais, né, no documento, e que 2,9 bilhões estavam centralizados no Caixa Único do Estado e aproximadamente 614 milhões disponibilizados em conta bancária específica, muito dinheiro, hein, da Secretaria de Estado de Educação. Repetindo aqui, 614 milhões que estão disponibilizados em conta bancária específica da Secretaria de Estado de Educação. Olha, apesar disso, conforme explicitado aí no item 5, esse documento, quer dizer, a fonte de recurso, ora analisada, ela tem uma vedação expressa, como eu mesmo falei, né, nesta importante lei federal, que é a Lei 9766/98, no artigo 7º lá existe realmente essa vedação expressa, quanto ao pagamento de despesas de pessoal, o que não gera disponibilidade financeira para a realização das despesas pretendidas. Nesse sentido, não há que se levar em consideração tal montante para uma possível concessão de reajuste. Agora, no tocante, pessoal, à disponibilidade de caixa, no final do exercício de 2021, a nota técnica ela vai esclarecer o seguinte, ó, vai falar aqui em relação às informações apresentadas sobre a disponibilidade bruta de caixa do Poder Executivo, ao final do exercício de 2021, de aproximadamente 24 bilhões, é necessário fazer alguns esclarecimentos sobre a composição dos valores informados nos demonstrativos. Então nós temos aí no final do exercício de 2021, 24 bilhões de reais disponíveis em caixa, mas aí o governo vai fazer alguns apontamentos aqui, ó. Essa disponibilidade apresentada nas demonstrações contábeis do encerramento do exercício passado, ela contempla não só recursos destinados ao Poder Executivo, mas também os recursos dos outros poderes, né? Além disso, a referida disponibilidade, ela refere-se a todas as fontes de recursos, incluindo recursos vinculados em lei, aqueles oriundos do acordo da Vale, operações de crédito, dentre outros, e não somente os recursos do Tesouro Estadual. No mesmo viés, temos a disponibilidade informada na data de 18/4/2022 de 35 bilhões 434 milhões 12.136 reais e 72 centavos. Então, são 35 bilhões e meio aproximadamente. E ao se falar de saldo final da disponibilidade de caixa, temos que considerar que se trata de montante, tal qual informado anteriormente, destinado também, pessoal, aos outros poderes. Então, o argumento do governo aqui nesse sentido é que esses 35 bilhões eles seriam destinados somente para a pasta da educação, seria destinado também para os outros órgãos e outros poderes e com fonte de recursos vinculados. Sendo assim, a totalidade de recursos ela não pode ser considerada de livre aplicação. Ademais, ainda sobre os números apresentados, há que se ponderar que está sendo considerada a totalidade da receita arrecadada, sem segregação de recursos vinculados, obrigações institucionais. Do ponto de vista do comprometimento, contempla apenas os desembolsos relativos às despesas orçamentárias
do exercício corrente, né? Não considerando nos cálculos os valores desembolsados pelo Estado relativos às despesas extra-orçamentárias, que são restos a pagar, entre outras aqui. Olha, pessoal, por derradeiro, encerra aqui a peça dizendo o seguinte, ó, em janeiro de 2022, o Estado de Minas Gerais efetuou o rateio extraordinário das sobras do Fundeb para os profissionais de educação básica no valor total de 539 milhões de reais. Vocês lembram que muita gente ficou de fora? Inclusive nós tivemos aí o Sindiúti, que pleiteou aí o pagamento a outras fundações, como Helena Antipoff, Colégio Tiradentes da Polícia Militar. Então foram acrescidos também 30.437.635 reais. Houve muita crítica na época porque eles ficaram fora, totalmente fora do rateio do Fundeb. Agora, a tentativa das entidades representativas de servidores de mostrar, nesse momento, com base em dados que eles chamam aqui, o governo chama de genérico, descontextualizado, a existência de recursos para viabilizar o reajuste pretendido, vai dizer o governo que apenas demonstra que desse mistério não se desincumbiram os parlamentares mineiros quando da apresentação das emendas que geraram o artigo 10, 11 da Lei 24.035 de 2022. Essa que foi vetada pelo governador e que fala da anistia, que fala também dessa questão importante que é a anistia à greve, né, pessoal? E esse fato foi inclusive destacado no acórdão da medida cautelar, quando se destacou aqui que a partir da documentação do processo legislativo não é possível identificar o estudo a que se refere o artigo 113 da ADCT. Bom, gente, o artigo 113, ele vai falar que a proposição legislativa que cria ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto financeiro, orçamentário, né, incluído aí pela Emenda Constitucional 95 de 2016. É importante deixar isso claro para todos vocês, porque essa que é a decisão, vamos dizer assim, ou a forma como a defesa em relação a essa situação da medida cautelar está sendo construída aqui por parte do governo de Minas para derrubar realmente essa decisão do reajuste de 10, no seu artigo 10, né, e no seu artigo 11, que fala em pagamento de em torno de mais de 25% para a segurança pública, para a saúde, para a educação, uns 10%, mais os 33% do piso salarial profissional nacional. Olha, com essas considerações, gente, o governador do estado de Minas Gerais e o estado de Minas Gerais, né, esperando ter atendido a contento a intimação, pugnam pelo regular processamento da demanda, colhendo-se os pareceres do advogado-geral da União, do digníssimo procurador-geral da República, para, ao final, se julgar procedente a ação direta, declarando-se a inconstitucionalidade dos artigos 10 e 11 da Lei Estadual 2435 de 2002. Bom, o que pede essa peça? É exatamente isso que o governo pleiteia no Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade da Lei 24 e 35 de 2000, em toda ela, pessoal? Não. Os artigos 10 e os artigos 11, que sofreram as emendas, né, lá na Assembleia Legislativa, vocês lembram bem, e que foi vetada pelo governador e que está aí suspensa em função dessa medida cautelar que foi emitida aí por todo o Supremo Tribunal Federal. Mas essa decisão é uma decisão da Corte, nós temos que aguardar. Por isso que é importante você fazer aí a sua inscrição no canal de educação, deixar um gostei, compartilhar esse vídeo com todo mundo. Em suma, nós temos aqui hoje, falamos um pouquinho sobre o recurso, né, e as prerrogativas que estão sendo usadas pelo governo de Minas para justificar a inconstitucionalidade, ou melhor, para justificar o não pagamento daqueles reajustes concedidos pelo Parlamento Mineiro aos trabalhadores, aos servidores públicos no estado de Minas Gerais. Então ele pede a inconstitucionalidade
dos artigos 10 e 11 da Lei Estadual 24.035 de 2022. Nós falamos hoje, então, um pouquinho sobre esse processo, essa peça que está tramitando aqui. Eu vou deixar ela toda na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar. Qualquer dúvida, pessoal, coloca aí as perguntas nos comentários e a gente vai discutindo ao longo da semana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu apresentei aqui um resumo da peça que trata sobre o rateio do pagamento do Fundeb, 70%, hein, para os trabalhadores da educação. Tem recurso, pessoal? Não tem recurso? E aí, como é que fica essa decisão? O que você achou? Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do Canal da Educação de Minas Gerais. Participa da enquete aí, pessoal. Você acha que o governo de Minas tem condições de pagar os trabalhadores da educação e conceder esses reajustes tal como preconiza aqui a Lei 24.035 de 2022, no seu artigo 10 e 11? E aí, o que você responde para mim? Grande abraço, pessoal. Até mais.